Ok. Galera, a ideia aqui desse papo é a gente retomar um pouco as atividades visando 2023, trazer um panorama de como continua, né? Porque está nessa transição de ano, né? Então, todos os clubes no momento de planejamento de como que vai ser o ano. E a gente tem o projeto do Vem Pro Rugby, que ele está ali nos seus 70% mais ou menos executado. Então, tem mais 2 meses e meio aí de projeto e a gente precisa estar informar, né, para os clubes e reforçar com alguns esse período de execução, né? Querendo ou não, é um projeto que tem começo, meio e fim, e ele pega meio que 2 anos aí. Então, os clubes precisam estar por dentro aí sobre. E depois a gente trazer um pouco a parte das atividades, como estão sendo desenvolvidas, né, de uma maneira objetiva, é, mesmo para que a gente caminhe nesses próximos 2 meses, tentando promover o máximo de rugby possível. Porque em questão de metas, no caso de vocês, a gente vê que tá bem encaminhada, né? A gente pega os documentos que o Xanxão manda, com muita qualidade nos relatórios, tem bastante informação, mas é legal a gente cada vez mais direcionar e ter uma profundidade mais esportiva, né? Não só ficar olhando para as metas, né? Puta, não vamos ficar presos, porque acho que isso aconteceu um pouco no primeiro ciclo de cara, as metas, metas, metas. E o principal, que é a manutenção do rugby, a gente às vezes não deu muita ênfase em alguns momentos. Então, a ideia é a gente bater um papo por essa linha. E aí, para a gente começar. Até é legal que a gente pediu também a presença, né, não só do educador, mas dos responsáveis do clube na parte diretiva. E o nosso objetivo não é um trabalho com um chanchão. A gente tem um trabalho direto com ele, mas é uma parceria com o clube, porque o projeto ele é um combustível temporário, né? E o clube engrena com isso e tenta não e tenta construir cenários para que o projeto não morra, né? Quando eu falo projeto, não o Vem para o Rugby, mas as atividades do clube de aproveitar isso. E isso faz parte da gestão do clube, né? E não parte do educador. O educador está na ponta, a gestão que faz toda a questão de bastidores aí para que isso aconteça. Tá? Então a ideia é ouvir um pouco de vocês nesse momento aí, o... sobre pontos que vocês destacam aí, cara, que foram positivos nesse período. E, cara, alguns cenários críticos que vocês, se tiveram, né, que queiram relatar para a gente, até mesmo para a gente entender um pouco mais como que está isso e dentro da medida na medida do possível, ajudar a reverter isso, né? Então, o primeiro ponto seria a gente falar um pouco sobre esses dois eixos, olhando muito para o processo de captação, tá? E muito pelo processo de retenção, tá? Então, olhando mais para as atividades que a gente estava divulgando e depois como que a gente está absorvendo isso dentro das atividades do clube. E aí eu ouvi um pouco de vocês aí, tá? Então, fiquem à vontade para expor o que achar importante. Quem quer falar? Sem brigar, hein, galera? Quem vai? Quem vai? Bom, eu posso iniciar aí. O Xanxão, qualquer coisa, se Maravilha. você não concordar com alguma coisa que eu estou colocando, só cortar e colocar os novos pontos de vista. Bom, a gente conseguiu, o que eu acho que foi interessante, a gente conseguiu é, atuar em bastante frente, a gente conseguiu alcançar bastante criança, a gente conseguiu fazer bastante apresentação. O que a gente não conseguiu foi conseguir a captação que a gente esperava que a gente ia conseguir. Eu acho que o foco meu pensamento, o foco tem que ser muito mais em um ou duas, no máximo, escolas, sem ficar apresentando para 500, 600 escolas, focar em uma, duas e tentar fazer um sistema de apresentação e de como se fosse aula de educação física toda semana nessas duas escolas focadas. Que normalmente essas escolas eu acho que é as que têm que
muitas vezes não as que estão mais próximas do centro de treinamento do clube, mas aquelas onde as crianças que estudem nela morem o mais próximo possível do centro de treinamento. Porque nós temos escolas que são muito próximas do nosso centro de treinamento, mas que as crianças moram em toda Piracicaba, porque é uma escola muito demandada pela qualidade educacional dela. E aí vem gente Escola da modelo, né, André? escola modelo, boa, boa. E vem gente da Piracicaba inteira aqui, e na verdade, sei lá, 10%, nem 10%, 5% vivem na redondeza da escola, que é onde está o nosso centro de treinamento. Então, a gente tem que pensar, eu acho que o foco, eu acho que quando a CBRU coloca esses pontos para a gente, deveriam, eu acho que foi um aprendizado de vocês também e agora nosso, eu acho que a partir desse aprendizado, na hora que for dar esses novos enfoques, tem que colocar para esses novos times ou não sei se vai haver uma outra forma de prosseguir com isso, mas dando esse novo olhar, né? Pensando aonde os estudantes moram e não só próximo do centramento e ver quais as escolas que eles estudam, né? Acho que seria o contrário, não ir à escola para pegar os alunos e não saber onde eles moram, mas sim primeiro saber o pessoal que mora perto do centro de treinamento aonde eles estudam. Porque na grande maioria normalmente, os alunos estudam na escola mais próxima dele, mas depende muito se são escolas modelo, vem de todo lado, como é o caso das duas escolas mais próximas do nosso centro de treinamento, são escolas modelo e pessoal de Piracicaba inteira. Tem mínimo que mora aqui perto. Então, é lógico que com isso a retenção acaba sendo menor, porque os moleques não têm como se deslocar de bairros afastados para chegar até onde nós estamos. É, o nosso o nosso foco a partir desse momento que a gente olhou, a gente viu que tem esse problema, o que eu estou correndo atrás como diretor esportivo do Pira é colocar no nosso planejamento desse ano ônibus que passarão em determinados bairros da cidade e que pegarão essas crianças e trarão para o treinamento a cada dia de treinamento. Para quê? Para que a gente consiga ter uma maior retenção pela facilidade de deslocamento, para que o possível atleta venha a fazer os treinamentos e a conhecer melhor o esporte, conseguir prosseguir nesse ponto. Tá? O segundo ponto, retenção. A gente viu que as nossas maiores captações e retenções que a gente teve no nosso juvenil e nosso infantil foi em cima de conhecidos que a gente foi falando e a gente foi fazendo essas pessoas trazerem outros amigos e isso foi o que aconteceu e a gente conseguiu, tanto que hoje no M11, né, Xixão e Joaquim, Isso. no M11 nós temos, sei lá, 13, 15 atletas jogando já, que faz um ano que estão jogando junto. Lógico, outros entraram no meio, uns saíram, mas hoje a gente ainda tem sei lá, 13, eu não sei quantos são, mas é uma cacetada. Então, isso me deixa muito alegre para um futuro do Piracicaba. Sei que nós vamos ter um problema de renovação e nós estamos atrás agora de pegar pessoal do juvenil, de 14 a 16 anos, a gente está atrás desse pessoal e a gente quer agarrar esse pessoal e nós estamos fazendo das melhores formas possíveis. A gente conseguiu via prefeitura, a gente fez os trabalhos fortes com a prefeitura aqui, a gente conseguiu via prefeitura já a liberação de academia, musculação, para os moleques treinarem na mesma musculação do time de Piracicaba de futebol, então do 15. Então, quer dizer, isso já ajuda tanto para o time adulto como para o time juvenil. Meu moleque já está no juvenil, já está na musculação, quer dizer, eles acabam um comentando com o outro e isso acaba chamando mais gente também. E a outra coisa que a gente acha é equipamento.
Os equipamentos, tem um equipamento ainda para o Jaú, que é o Tackle Bag, demoraram muito para serem entregues. Isso aí foi um problema onde a gente teve que fazer adaptações, a gente se virou, Chanchão, eu, Joaquim, a gente correu atrás do que era possível, do que o Pira tinha já de estoque e fomos fazer o negócio virar para fazer as apresentações nas escolas. A gente acha que os colchonetes ou colchões para os tacles nas escolas é obrigatório. Então, se vocês vão continuar, a CBRU vai continuar com o Impro Rugby, eu acho que vocês têm que, uma das coisas que vocês têm que adicionar nos materiais seriam colchões para serem colocados atrás da pessoa que vai estar com o tackle bag para receber o tackle e cair em cima desses colchões. A gente fez uns malabarismos aqui com colchonete, lógico que algumas crianças acabavam machucando e a gente sabe que uma criança que se machuca, leva uma pancada logo na primeira experiência, para se é dolorido. Volta. Ixi, o Funero travou. O pai não deixa voltar, né? A mãe não deixa voltar. A gente já tem até uma, por exemplo, em escola, que até o Funero, o André falou dos colchonetes, a gente já tem até uma dificuldade, acho que isso é de todos os clubes, de quando você tem aquele primeiro contato com a escola, a diretora já de cara aceitar o teco. A diretora não vai dar uma olhada no esporte, né? Quando você vai lá, você conversa, primeiro você tem uma conversa inicial, geralmente por e-mail, ou uma primeira entrada, depois você faz uma reunião, pelo menos aqui a maioria das escolas foram assim, depois eles nos marcam uma reunião, aí sim a gente tinha uma conversa direto com o coordenador pedagógico e com a diretora ou o diretor. E a maioria das escolas de cara já perguntava, como você vai fazer o teco? Aí, claro que eu já sabendo que eu ia tomar um não na cara, eu já falava que era tag. Só que algumas escolas que nós conseguíamos voltar, conseguia continuar conversando, daí a gente dava uma introdução de teco com colchonete, caso a escola tivesse. Se a escola não tivesse material, aí a gente nem partia para esse ponto. É só daí complementando uma coisa que o Funeri falou lá da captação. Infelizmente, hoje aqui em Piracicaba, o nosso local de treinamento, né, na Exalc, é numa região central, que acaba sendo uma região nobre da cidade. E como nós estamos buscando, principalmente, entramos. Pode continuar aí, Xaxão. Agora é ele que travou. Que O meu caiu merda. tudo aqui, cara, desculpa. Não sei o que aconteceu aqui, mas então, voltando. Aí, vai lá, Xaxão, voltou. Não, eu estava falando que o nosso local de treinamento ali na Exalc hoje é uma área nobre da cidade, né? Então, no começo, pensando nas metas, a gente estava indo nas escolas públicas, conseguimos uma entrada legal, aí até no final do ano. A gente percebeu isso que o André falou. Os alunos não estudam ali. Tem escola a 200 metros do nosso local, nosso campo, só que os alunos vêm de van de tudo quanto é lugar da cidade. Então, assim, daí a gente começou no final do ano, e é uma coisa que nós temos no planejamento para esse ano, fora do que era das metas do VPR, mas entrar um pouquinho mais nas escolas particulares. E aí sim buscando quem está ali perto. É lógico, vamos voltar para algumas públicas que a gente viu que teve algumas crianças indo, até para continuar o que nós já tínhamos conversado, que eu conversei com alguns diretores, que nós conversamos com alguns diretores, mas a gente tem essa ideia e esse foi um dos problemas da captação. A criança, até gostaria, mas dá 4 horas minha van tá aí na porta. Se eu não pegar minha van, eu não volto para casa. Então aí acaba ficando, dá 4 horas, minha mãe vem me buscar, é o único horário que ela pode, que ela tá saindo do trabalho, ela trabalha aqui perto. Então, assim, foi mesmo uma das complicações. O teco, igual eu falei, com colchonetes, ele é legal, ele ajuda, mas também dá para pensar na questão aí do transporte até as escolas. O diretor tem um receio de teco, ele sempre tem esse receio. A gente começa mais leve, né, no tagzinho, primeira, segunda impressão que a escola tem é um trabalho sem contato. Depois as escolas que abrem bem as portas para a gente começa a mostrar um pouco o que é o teco, o que é o contato, que as crianças gostam, né? Acaba sendo um momento que a criança vê mesmo o negócio ser diferente, né? Tipo, puta, legal. Quem dá o tackle ali pela primeira vez e curte, você já sabe que vai ficar um tempo, pelo menos.
vai treinar um pouco. É a criança que já tem o medo, né? Já, não quero. Sabe que não vai ter, não tem como, não dá para forçar. Boa, perfeito. Tem mais pontos aí que queiram compartilhar? Tomei nota de algumas coisas aqui. Deixa eu falar uma questão. Eu acho que tem uma questão que pode ser importante com relação à linguagem. Eu sempre toco nesse assunto, né? A gente tem uma linguagem tanto no meio por rugby como é expostas, e eu acho que o Chanchão ele pode falar um pouco mais, né? Como é que a gente motiva tanto o adolescente quanto a criança. Aqui a gente está focando mais no adolescente, e eu trabalho um pouco mais com a criançada, com M11 e tudo mais. Mas quando a gente fala em adolescente, essa motivação do adolescente, que eu acho que o material vem para o rugby é relativamente frio com relação a isso. E aí vai muito do professor que está trabalhando com o adolescente. O adolescente tem uma linguagem diferente, né? E os nossos adolescentes hoje é diferente dos adolescentes que nós fomos lá no passado. Para mim é muito difícil atingir esse adolescente agora, tá? Então vai de muita conversa ali e vai de cativar. E cativar é difícil, né? Ainda mais agora. E ainda mais a gente viu essa dificuldade, né? Gostava, queria, pô, quase que a gente vai, mas eu vou lá e pego você e levo, né? Mas isso não pode, né? A gente não pode, a gente não consegue também ter esse tipo de responsabilidade. Hoje a gente pode trabalhar, vai trabalhar um pouco mais perto da prefeitura com relação a isso. A gente abriu algumas portas ali o ano passado. Então, talvez esse ano, né, o Funeri, a gente consiga ter algo melhor nesse sentido, de conseguir, de cativar esse adolescente e dar a opção dele, aí no caso de transporte, de ir para o clube. Tá? Crianças, quando a gente fala um ponto menor, que não é o foco nosso aqui, a gente está falando de M14 para baixo, M13 para baixo, a gente tem que cativar não só a criança é mais fácil de cativar, mas tem que cativar um cara que chama o pai ou a mãe, né, dessa criança, que é muito difícil. E aí a questão vai até um ponto mais racional, que tem a ver com o esporte, tem a ver com os benefícios até psicológicos que esse esporte traz para a criança. E aí vai de muita conversa com eles, né? Via de regra, quando vai, gosta. E aí, mas o difícil é fazer levar, né? E ter ali depois disciplina de estar todo sábado ali levando o filho para treinar. É isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês conseguem me complementar aí, se tem alguma coisa para Eu, eu, complementar. eu acho que uma outra parte que é importante, que eu senti muito, quando a gente fez o nosso festival aqui dentro de Piracicaba, a gente colocou 30 crianças para participar do festival. E para a gente levar fora de Piracicaba, muitos pais não deixavam, não, não sei, a proteção é muito grande. E eu entendo muito bem. Eu lá, molequinho, ganhei na Olimpíada de Matemática do interior e era para disputar a estadual em São Paulo, para ir com a Kombi da prefeitura, e minha mãe não deixou, né? Então, eu entendo hoje, vendo os pais não deixarem, porque não ia nenhuma professora ou professor da escola me acompanhando, e eu ia com a pessoa da prefeitura. Então, quer dizer, a gente como Piracicaba Rugby, a gente tem que fazer isso que o Joaquim falou. Tem que ter um vínculo muito maior com os pais, para os pais se sentirem tranquilos ou tranquilizados. Teu filho está com a gente, sentir que a gente é responsável o suficiente para cuidar dos filhos dele numa cidade longe de onde eles estão, né? Então, esse daí é uma coisa que a gente sentiu maior dificuldade, de conseguir levar mais crianças para fora da cidade. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida. Curiosidade, tá? Vocês estão envolvidos na gestão desde quando? Eu acho que desde abril. Eu entrei em abril do ano passado. Eu Entendi. tô, acho que desde 2018. Tá, Mas assim, sempre focado não na gestão do clube como um todo, mas focado na criançada, tá? entendi. Você estava Sou antes pai de, Você assim, estava eu antes sou já? antes da pandemia, eu sou pai de atleta, né? De molequinho, assim, começou com 6 anos, né?
Então, aí você cresce junto, né? Boa. Eu também sou pai de atleta, eu joguei no Pira de 92 a 98. E o meu moleque treina desde os, acho que 4, 5 anos, tem 15 anos agora, e só que eu só entrei no Piracicaba porque eu tenho um negócio, eu separo muito, porque eu sei que me toma tempo, porque quando eu entro no negócio, eu entro de cabeça. Então, é, me, me fode a minha vida já minha vida profissional já é foda e quando eu perco mais tempo para outras coisas, a minha vida pessoal fudeu, né? Então, isso daí é só que agora eu resolvi entrar desde abril do ano passado e aí estou aí junto com Joaquim, Chanchão, toda a diretoria do Pira com um foco muito E, muito batido em cima do clube. e Não, digo que fez uma diferença enorme, tá? não. Não, Por que que eu levantei esse ponto, né? Na realidade, eu sou o clube, meu clube de origem, eu sou de Jacareí, né? Sou da região aqui do Vale. Ô, E Jacareí, eu sou de Jacareí. Ele é Jacareí. Eu sou, nasci Joaquim? aí. Ah, É é, verdade, Joaquim? nasci. Sou Jardim Liberdade, sabe? Ali, naquele miolo ali. Há quantos anos? Acho que você deve conhece a família do Faria, não? Tá tudo ali? Faria, Faria, o que tinha loja lá, não? Na realidade, um tinha guincho, outro tinha, tem um outro Pessoal, tem oficina mecânica, não funilaria. conheço, Mora ali no não. Sei lá, Liberdade ali. o Liberdade, tipo, saí de lá faz 20 anos, né? Não dá para. Não, mas Mas sim. o Sabe Joaquim quem, conhece vários que jogavam rugby em Jacareí. quem é meu primo? Sabe meu primo? Eu tenho um primo que chama Walker Ah, o Walker Ferrado, Ferraz. é seu primo? Meu primo, que é pai do Wendel. Eu sou bem amigo do Wendel, cara. Amigo de. Verdade? Então, o É. Wendel meu Wendel é meu primo, né? Eu vi nascer, tudo bem, mas o pai dele é meu primo de sangue mesmo. A mãe Não, dele é irmã da minha mãe. a Sandra. Não, a mãe do Não, Walker. A mãe do não, Walker. a mãe do Walker, que é a Azeli. Ah, A sim, sim. Azeli é irmã da Aldete, que é minha mãe. Walker, a gente Minha chama ele tia. de Aranha. Aranha, ele mesmo, o próprio. Boa, boa, boa. Cervejaria. Ele ainda é secretário, né? Ele tá na Secretário. Secretaria de Desenvolvimento. Então é ele mesmo. Secretaria de Esse Desenvolvimento. tá ainda aí. Tá envolvido. Jacareí é isso. Fora disso, eu estudei em São José, no Instituto, blá, 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 tem história. Depois a gente conversa melhor. Não, mas boa, boa. Estamos em casa. Mas só para a gente retomar, por que que eu estou falando isso, né? Porque um dos principais objetivos do projeto, e é legal quando vocês trazem todos esses pontos, porque a gente acredita que são estímulos que o projeto, pela necessidade de atingir metas do projeto, houve-se movimentos nessa direção que traz essas reflexões que vocês estão tendo, entendeu? Então, uma das coisas que a gente se focou muito, né, que cumprir as metas, acabou tomando um tempo de a gente não conseguir olhar tanto para o lado esportivo, que são essas reflexões que vocês estão trazendo, de, por exemplo, igual você traz aqui a questão dos pais, né, de confiança dos pais em viajar e não liberar a criança para viajar. E realmente isso acontece. A questão é como que a gente pode construir cenários para que essa confiança ela comece a aumentar gradativamente, para que a gente possa, no futuro, ter uma liberação maior, uma confiança dos pais para que eles liberem. Então, são pontos que é legal que vocês estão se deparando com isso, porque mostra que vocês estão num caminho que isso só acontece quando tentam, tá? Essas falas só acontecem quando tentam, e que a gente precisa, na realidade, daqui para frente, direcionar mais esse lado esportivo, entendeu? Talvez a gente não precisa ficar errando tanto de coisas que outros clubes já fizeram e funcionaram. Então, não é que vocês vão replicar outras coisas, mas cara, ver se encaixa dentro da realidade de vocês e trazer com as experiências que outras pessoas estão tendo, entendeu? Então, eu acho que a gente parte para um próximo passo do projeto, mas para o lado esportivo, porque como vocês falaram, né, chama muito a atenção o número de crianças que vocês realizaram clínicas, mas Uhum. depois chama a atenção o número de crianças nos treinos, Não vai. entendeu? Algo não está conectado, Uhum. entendeu? Algo no meio do caminho aconteceu. E aí vocês trazem alguns pontos, entendeu? E a gente precisa depois ir mais profundo para ver se são só esses pontos ou se tem outras coisas que a gente possa
tá à frente, porque como o Joaquim falou, tem tratativas diferentes com as pessoas. Então, será que as pessoas que estão lidando com essas crianças ou com esse público tá realmente preparada para receber? Entendeu? Então, ou será que, cara, como vocês trouxeram, a geografia ajuda nessa questão? Então, são temas que a gente precisa ir mais fundo para trilhar próximos passos. Porque, igual vocês trouxeram, né? Começaram a criar uma aproximação com a prefeitura e um dos planos é ter ônibus para fazer um circuito para levar ela para as atividades. Entendeu? Será que esse é o melhor investimento para agora? Entendeu? Tô jogando no ar, tá? Não tô de coisas que vocês trouxeram, são só reflexões, porque hoje o que a gente vê do lado de cá, tá? Com as informações que a gente tem um movimento muito interessante no Pira, entendeu? Eu acredito que é um movimento de gestão que vai alimentando e depois vai incorporando a parte esportiva. E aí é o ponto que a gente precisa, como que a gente pode ser mais efetivo nessa ajuda, entendeu? Porque a gente tem mais, já antecipando para vocês, a gente tem mais 2 meses de projeto, né, que ele encerra em março. Existe uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, não está confirmada, de a gente prorrogar esse projeto por mais 2 meses, tá? Porque tem um dinheiro dentro do projeto que não é que está sobrando, a gente utilizou ele de maneiras efetivas que talvez vai permitir a gente manter por mais 2 meses os profissionais, entendeu? Então, a gente está entrando com um pedido na Secretaria do Estado para essa liberação, só que a gente precisa ter uma confirmação deles. Então, a gente tem essa possibilidade acontecendo. E depois, tem uma segunda possibilidade que eu quero entrar com vocês, tá? Mas antes, só um outro ponto de a gente ir para essa segunda parte da reunião. Quando vocês falam da parte de clínicas, né, da parte de contato e tudo mais, isso é um tema que é bem delicado, porque hoje, na alta cúpula mesmo da World Rugby, de rugby, da World Rugby, da forma de se jogar rugby, eles já discutem sobre o contato no rugby infantil, pela quantidade de incidência que está tendo sobre concussão. Entendeu? Ô, Julião, Quanto mais novo a criança tem concussão, maior as chances de sequela no futuro. Isso é uma questão. Então, já se fala muito no rugby infantil em trabalhar rugby sem contato. Justamente por não só tem esse viés da saúde que está muito forte sobre isso, e depois a gente, na nossa realidade, a gente já percebe um preconceito sobre essa questão, entendeu? Então, a gente, como brasileiro, vai ter que começar a entender essas formas de trabalhar, porque quem é do rugby, quem está envolvido no rugby é muito vidrado no contato. Porque gosta, porque é o que é a diferença do esporte, digamos assim. Só Ô, que Julião, diga, Joaquim, desculpa. não, me desculpa te interromper, mas eu quero pegar esse link. Esse ano a gente recebeu 2 franceses, um do M11 e o outro um pouco menor. E esses 2 M9. franceses jogavam, M9, né? Jogavam lá na França. Uma coisa que a gente percebeu que é muito claro na questão de tackle, eles têm um fundamento muito bem estabelecido, de forma que eles não se machucam e não machucam o tacleado. É um negócio assim que eu olhava para que a gente tem que ensinar isso para nossas crianças. Por quê? Porque é a forma certa. Então ele entra abaixo, tem mas você percebe, a técnica é muito apurada no menino. Eu não sei se é o menino ou se é o processo. Ou se o menino é muito bom, ou se é o processo que veio da França, que ele faz lá desde muito, muito jovem e sabe fazer o tackle, o fundamento muito bem feito. Tá? Então, eu só queria fazer esse ponto, porque tem um ponto. E aí eu já estou enchendo todo mundo aí, falando, nós temos que ensinar tackle decentemente para essa criançada, principalmente para quem vai voar. Então, quando a gente fala M11 e M13, que começa a ter um contato um pouco mais forte, ensinar esse fundamento com apurado, apurar muito bem esse fundamento para a criançada. Só isso que eu queria dar esse ganho. Não, Olhando os dois,
os dois garotos que tinham lá, tipo, um olhar mais assim, olhando, que eu prestava atenção e conversei bastante com o pai deles para tentar pegar a coisa, né, para trazer. O garoto mais novo, que tinha seus 7, 8 anos, você via que também não era tão apurado. Então, assim, tem um pouco do menino, só que, assim, o que eles fazem lá é algo que, pô, se a gente conseguir aplicar aqui, é maravilhoso. Eles jogam 6 meses, eles abrem turmas, né, a cada 6 meses, eles enchem as turmas a cada 6 meses. São 6 meses sem tackle, só ensinando tackle e jogando tag. As crianças que eles percebem que não estão preparadas fazem mais 6 meses disso, dessa escola, dessa clínica, e as que estão preparadas entram aí sim para o jogo com tackle, com contato. Assim, é algo que, para a gente, infelizmente, ainda é muito fora da realidade, né? A criança vem um treino, falta 3, daí vem outro novo. Então, assim, eles têm essa procura pelo esporte que permite que eles façam essas turmas mais fechadinhas, né? Maiores e fechadas por tempo, e eles consigam trabalhar o crescimento. Mas é uma questão que, sim, a gente está discutindo muito, eu e o Luz, que estão mais à frente da parte do treino, junto com o pessoal da diretoria, em como a gente pode tentar otimizar e fazer esse trabalho com todo mundo e otimizar sempre essa ideia para, quando for ter mesmo um jogo de contato, estar com as crianças que já têm o teco mais refinado, as que ainda não estão em o teco refinado, como a gente, aí sim, só touch, e estamos, assim, quebrando a cabeça mesmo, para que esse ano a gente consiga ter algo, não vou dizer igual, vai ser impossível, mas mais próximo ao que a gente teve de contato com eles. Ô, Xaxão e Joaquim, é legal, cara, isso que vocês trazem, porque é uma discussão que a gente está tendo muito forte, né, na parte de treinamento e educação da CBRU, porque por muito tempo a gente ficou muito vidrado no ensino de habilidades e ensinou muito pouco o jogo. E hoje a gente não é só no rugby, a gente vê em todas as outras modalidades uma ênfase muito forte em ensinar o jogo a partir do jogo. Entendeu? Então a gente vê muitas metodologias de ensino por meio de jogos, de brincadeiras que se assemelham aos princípios daquela modalidade e as habilidades como um segundo plano. E, por exemplo, essa questão para esse público, eu particularmente tenho até não digo uma teoria, mas uma conclusão, né, que você pega até mesmo na Argentina dessas idades, as crianças elas já têm um entendimento do jogo, da dinâmica do jogo. Então, quando a gente vai falar de habilidades com ela, elas conseguem assimilar a habilidade no contexto do jogo. Agora, no Brasil, a gente por muito tempo se ficou vidrado nas habilidades, e quando a gente vai para o jogo, elas não conseguem ter um entendimento do jogo, e aí não conseguem aplicar as habilidades. Então, cada vez mais, a gente tem tido essas discussões, porque a gente tem se deparado com esses cenários nas visitas que nós fazemos nos clubes, um foco muito pouco no ensino do jogo e uma ênfase nas habilidades. A gente precisa começar a mudar esse conceito dentro do Brasil, porque a gente é carente de jogo. A gente vai ver o jogo, até o próprio jogo da seleção brasileira. Você pergunta para os jogadores quais são os princípios do jogo, a dinâmica, você vê que, cara, eles não sabem responder, porque veio numa construção que interfere na dinâmica do jogo, entendeu? Então, mas é legal que vocês comecem a levantar esses pontos dessas discussões, porque é isso, ensinar qualquer coisa, você também precisa estar em constante evolução e aprendizado, porque as ferramentas, como você falou, hoje a adolescência, ela é totalmente diferente de 5, 10 anos atrás. Então, as formas de abordagem com ela é diferente. Então, se você não se adapta a essa forma, você nunca vai atingir aquilo que você quer com ela. Então, essa necessidade de uma constante atualização nossa também, ela é fundamental. E é legal que vocês trazem isso, porque, de novo, começa a ter essa necessidade de Julião, evolução. deixa eu te interromper de novo, desculpa, mas ano passado foi 2021. A gente também teve aqui com a gente a visita do Willow. O Willow, ele foi ele era da Austrália e ele era ex-seleção de Sevens da Austrália, né, em Aham. 2000, 2001, alguma coisa. Ele ficou aqui no Brasil uns 3 meses em Piracicaba. Aí viu a gente treinando e foi lá e acabou ficando, né? Um ponto de apoio dele. E passou muitas coisas para nós nesse sentido. Porque ele via o nosso treinamento é um pouco mais do adulto, né?
ele viu o nosso treinamento e via que a gente treinava de um jeito, mas que esse treino, principalmente a parte física, não tinha muito a ver com o jogo. E aí ele passou bastante coisa para nós, talvez um pouco da evolução ali que a gente assimilou, talvez venha desses pequenos toques que ele trouxe. E aí a gente está falando de um cara que jogou na seleção australiana, né? Falando de treino, o treino tem mais a ver com o treino físico, tem mais a ver com coisas que tem do jogo. E a gente está bem trabalhando isso. O Mono, que é o Miguel Cooper, que é o nosso técnico, assimilou também. A turma do Lúcio, que é da parte de preparação física, também assimilou tudo isso. E a gente está fazendo um modelo piracicabano aí que tem muita influência. E aí eu venho com já que você está abrindo essa questão de discussão um pouco mais aberta, meio brainstorm da vida, essa relação, esses dois exemplos, um australiano que veio e o francês que veio, o bom de Piracicaba é isso, tem bastante gente de fora vindo para cá, trazendo coisas, realidades diferentes, a realidade de primeiro mundo do rugby mundial. Eu acho que tem por aí, e acho que está muito a ver. E aí eu venho com a minha questão, essa questão, eu acho que é por aí mesmo. Eu lembro uma vez lá atrás, que eu arrumei uma briga com vocês aí, porque eu fui, o primeiro festival que eu levei o José, meu filho, ele tinha 7 anos, e a gente treinava sem tackle nenhum, e ir lá no festival com tackle. E aí eu achei aquilo muito fora, descasado, né? E aí eu lembro que eu mandei um e-mail enfim, para ver mesmo, não é hora do teco, né? E aí eu fui estudar, né? O meu problema é que eu vou e aí eu vou estudar. Eu peguei todas as relações, peguei da Nova Zelândia, e aí a única que tinha teco mais baixo era na América Latina. Na verdade, era da Argentina. Todos os outros, naquela categoria inicial, não tinha teco, nem Nova Zelândia, nem Austrália, nem a inglesa. Eu gosto muito da inglesa, tá? Mas sou eu. Mas é por aí. Não sei se é a melhor, enfim, mas assim, o que eu vejo é que tem lá fora esse trato ou essa preocupação é maior que nós. E é grata surpresa saber que a gente está agora olhando para a base, e eu defendo muito a base, com um pouco mais de cuidado no sentido de segurança também, tá? É isso. Boa, deixa só o Jaú falar, que ele tá com a mão levantada ali, senão. Não vou deixar. Não, mas é só para fazer um complemento sobre um passo atrás do taco, do tackle, e o que o Joaquim falou também agora. Quando a gente escreveu a normativa do rugby infantil e juvenil, infantil, né? Depois do juvenil, foi um outro processo. A gente analisou algumas normativas pelo mundo e uma delas foi a francesa. Vocês estão falando do menino da França. Se você seguir a normativa nacional nossa, do contexto do jogo, do primeiro M6 se eu segurar, depois o levar para o chão, todo esse passo a passo é o mesmo descritivo que a gente leva para dentro que os clubes deveriam levar para dentro sabe, do seu clube e falar, vamos seguir. Se for seguido, eles já sabem segurar, já sabem, agora eles podem ir para o solo. E se for seguido meio que esse passo a passo, mesmo que passando de categoria, mas se fosse uma fase, seria um pouco mais seguro. O grande problema que nós temos hoje, assim, não só em São Paulo, mas no resto do Brasil, é que essa normativa não é tão aplicada. Você chega num festival, embora a normativa esteja mais de 2 anos quase, não é aplicado ainda. E aí se torna dificuldade de ter um tackle. Às vezes, mesmo que o menino sabe taclear, o outro não sabe e o jogo não se torna tão atraente. Mas é isso, eu acho que se pegar a normativa, pegar por categoria e ensinar por aquelas fases, talvez seja um norteador. Se eu não me engano, eu estava nesse processo do infantil, foi analisado França, Argentina, é, Escócia e Inglaterra na época. E a Nova Zelândia. A Nova Zelândia não tem contato, para você ter uma ideia, acho que até o M12. Então é só invasão, muito tag. Mas pensando nisso, o que constrói muito mesmo é essa base que vocês falaram, de construir aos poucos atividade. O Xanxão participou de uma capacitação lá em São José que fala um pouco disso. Perder o medo do contato, treinar as coisas relacionadas ao contato e assim ir aplicando a técnica conforme vai fazendo treinamento. Mas é um processo complicado, é um processo difícil. A gente tenta fazer isso, a gente tenta escrever documentos que sejam norteadores, mas talvez os franceses talvez tenham passado por um pouco disso. Começa assim, 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 vai evoluindo. Fala, pô, como é que um menino de 9 anos tem esse conhecimento? É porque talvez ele tenha sido implantado desde o começo que deveria ser, e aí fica um pouco mais fácil.
mas só queria fazer esse complemento, que a gente usou mesmo nossas normativas de vários países para construir a nossa, e que faria um pouco de sentido, talvez se seguisse, não foi que vocês não seguem, tá? Tô falando que talvez seja um norteador para todo mundo. Eu mesmo não tinha analisado dessa maneira, e hoje pensando, faria total sentido quando entra um menino mais novo seguir esses caminhos e passando de fase. Ó, aprendeu? Passa a próxima. Aprendeu? Passa a próxima. E assim por diante. Mas só queria fazer esse complemento sobre o tackle. A gente tem uma reconstrução brasileira que agora a gente começa a trazer um pouco mais de ciência, né, para dentro desses processos, porque a gente, em determinado momento, era muito as opiniões individuais e as pessoas muito fechadas, né? Então a gente está num estágio agora que ou não focou, Joaquim. Aí agora sim. Mas só para reforçar esse tema, que eu preciso entrar num outro tema com vocês, senão a gente não vai conseguir ter tempo, tá? Mas é um pouco a necessidade que a gente tem hoje do brasileiro de ciência, né? A gente tem muito nossa forma de querer fazer as coisas, e, por exemplo, a gente pega o futebol, e a gente hoje se esbarra nisso. A gente não tem sucesso hoje no futebol pela forma de ensino que cada um segue da sua maneira. Tanto que depois a CBF veio, construiu os cursos que só pode agora ter os níveis para assumir determinadas categorias por causa disso. E o COB, nesse momento, também começa. A gente, desta segunda-feira, vai ter o lançamento de um documento norteador de formação de atletas a longo prazo, porque o COB também já viu essa necessidade de que, se não começar a estruturar os processos de ensino através de ciência e validar isso dentro da cultura dos esportes brasileiros, nosso sucesso de medalha, ele, cara, tá dado ao fracasso, ou vai ser sempre exponencial. Vai lá, Daiane dos Santos, ganha uma medalha, depois de 10 anos, surge de novo uma atleta olímpica na ginástica que se destaca. Então, essa montanha-russa que eles estão trabalhando, e a gente entra nesse barco, né? E a gente, como apaixonados pelo rugby e que somos efetivos no trabalho, a gente está num estágio que a gente precisa baixar a guarda, ouvir, trocar ideias, ter trocas, realmente, discussões, porque senão, daqui a pouco, cara, a gente vai trabalhar muito, não vai ver resultado, vai se cansar, e é como o André falou, cara, hoje o nosso trabalho é voluntário, né? Tipo, eu tenho trabalho voluntário com rugby, por mais que eu tenha uma função na CBRU, eu tenho um clube, então isso também me toma tempo. E se a gente não tem boas experiências nesse ambiente do rugby, cara, eu vou viver minha vida de outra maneira, vou me afastar, e é o que está acontecendo. Então, são pontos legais para uma discussão. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar ainda, mas para direcionar a nossa conversa aqui, por parte do projeto, eu acho que a gente fica contente pelo trabalho que está sendo feito dentro do Pira, não só do chanchão ali, das clínicas, das atividades como estão fazendo, mas pelo movimento de bastidores que acontece. Então, o fato de vocês agora estarem também assumirem a vaga, né, da segunda divisão do Brasileiro, né, está confirmado, né, isso. Então, mostra Da gente, sim, não sei de vocês. Não, mas mostra, cara, que é um desafio que precisa ter uma estrutura para assumir esse desafio, entendeu? E acredito que da nossa parte é esse caminho. E aí eu queria entrar em um tema que era para ouvir de vocês sobre o relacionamento com o SESI, tá? Como que vocês veem isso, tá? Para a gente tentar começar a construir um caminho que seja importante para o Pira, entendeu? E eu queria ouvir um pouco de vocês isso. Olha, Julião, eu vou dar o meu ponto de vista, tá? Eu acho que é muito interessante você criar um vínculo com o SESI e ajudar a conseguir atletas, mas a gente, como Piracicaba, a gente não quer ser um time SESI, entendeu? Não sei se eu me explico dessa forma. A gente não quer ser o time de Piracicaba é do SESI, não, não. A gente quer ter o time de Piracicaba, a gente conseguiu agora, a prefeitura abriu como é que chama? O chamado, Joaquim. Está cortado aí. Chamamento, é um chamamento público. Chamamento. Chamamento público. Isso, abriu um chamamento público do basquete
e do jeito que estava nas tratativas desde o ano passado, ligaram para a gente, está tudo certo o negócio de vocês? Está tudo certo. Então, agora nós vamos abrir o chamamento do rugby. E a gente quer que vocês sejam o time que vai ser escolhido para ser o time de rugby de Piracicaba, onde a prefeitura vai apoiar financeiramente o time. E o que a gente quer é usar até o SESI, como também o Senai, esqueci o outro, aqui de Piracicaba, ETEC, isso, obrigado, para conseguir atletas para o Piracicaba, mas continuar como time Piracicaba Rugby, sem ser um time de um determinado local, vamos dizer assim, SESI, Senai ou ETEC. Né? Esse é o nosso pensamento. Mas pode ser só o idiota aqui que está falando, não pode não ser o pensamento do Piracicaba nesse momento. Esse é o meu pensamento, é a minha forma de visualizar esse processo. Nós queremos que o SESI nos proporcione atletas, a gente quer ajudar o SESI o máximo possível também para desenvolver ter novos desenvolvimentos dentro do SESI, mas da mesma forma que a gente quer Senai, a gente quer TEC, a gente quer as escolas públicas, privadas, e o que a gente está atrás agora, que é outra coisa que é o pensamento do mesmo idiota aqui, nós estamos apresentando o nosso planejamento de curto, médio e longo prazo que eu estou falando para os próximos 10 anos, onde, quem sabe, o time de Piracicaba, lógico, vire um Piracicaba Caterpillar, ou Piracicaba Raizen, que Hyundai. seja... Hã? Hyundai Caterpillar, que nem o Crusaders. Hyundai. Já pensou? Virar Crusaders do Brasil? O pensamento nosso tá nesse sentido, pensando quem sabe daqui 15, 20 anos com uma profissionalização, pensando em conseguir mandar atletas daqui de Piracicaba dessa parte base para times fora. Esse ano, isso é coisa particular, esse ano eu estou mandando meu moleque ou vai para o Munster ou para o Leinster durante um mês em julho para ficar lá dentro fazendo treinamento. Quer dizer, e a gente quer fazer isso como se fosse Regularidade. o normal de quem participa dos treinos ter essa abertura de poder ir para o exterior e dentro de um time fazer uma clínica durante 4 semanas com tudo pago pelo clube. Então, quer dizer, esse é o nosso foco e esse é o que a gente quer apresentar. E por isso a gente quer o SESI também. Imagina a gente conseguir proporcionar essa experiência de vida para atletas que venham do SESI ou de baixa renda ou de média renda ou de alta renda, mas que possam ter essa vivência no exterior, num clube de rugby, essa oportunidade num clube de rugby do exterior, e aprender e, quem sabe, trazer novas técnicas, novos pensamentos, novas cabeças, refrescamento para o Piracicaba. Julião e Jaú, eu acho que com relação ao SESI, a gente não tem absolutamente nenhuma questão com eles. A gente vinha conversando já antes da pandemia para levar coisas para lá, que essa conversa não andou, veio a pandemia aí ela se encerrou. O que estava acontecendo aqui é que a diretoria daqui estava em transição, então saiu o diretor antigo que a gente estava conversando, entrou outro diretor e aí substituíram de novo um terceiro diretor daquele inicial, isso durante o período da pandemia, onde a gente podia fazer nada. E aí foi o ano passado que a gente agora, o Xanxão voltou a conversar com eles, ainda uma conversa ainda incipiente, bem inicial, mas a ideia é, sim, a gente trabalhar sem perder a característica, né? Sem perder a personalidade que o Pira tem, né? O Piracicaba Rugby, a gente tem uma história, a gente desde 76, né? A gente estava nascendo, né, o Funeri? Vocês não tinham nem nascido ainda, e já estavam jogando rugby aqui, a gente tem que carregar essa história, isso é tradição, e o fato vocês sabem, a gente saiu da Exalc, essa tradição a gente não vai tirar, então a gente carrega no longo uma tradição que é forte, e eu acho que não deve ser diminuída, eu acho que ela deve ser cultivada, porque isso gera não só para quem
para quem está entrando e para os nossos jurássicos, gera empatia, gera E, engajamento, e gera financeiro para a gente gera também. financeiro, exatamente. Isso Então, daí é o aporte que eles nos ajudam com pagando algum. Quando a gente vê que a gente está em crise financeira, que a gente precisa de um aporte para pagar um ônibus, eu abro dentro dos Jurássicos, que são dos jogadores lá dentro, e, lógico, em menos de um 2 dia a horas. gente consegue juntar a grana do ônibus para levar para a gente jogar em São Bernardo do Campo contra o Templário, vamos dizer assim. Bom, vamos lá, pessoal. Eu Diga só lá, deixa eu trazer Funchal. a visão, eu que conversei mais, né, com o SESI, eu tenho uma relação até que razoavelmente boa com a diretora de lá, que ela fez a mesma faculdade que eu, então acaba que eu tenho um conhecimento aí dela, eu conversei algumas vezes com ela, até de maneira informal, em algumas dessas. O problema do SESI Piracicaba é que, como você, quem já está dentro do SESI aí, dos SESIs rugbys da vida, sabe que cada SESI tem um foco, né? O SESI Piracicaba, o foco dele é atletismo. Então, o campo de grama que eles têm é focado para atletismo. Então, eles têm muita dificuldade de colocar outras atividades esportivas, tanto que eles reformaram a pista, que é a pista de Piracicaba, que é em volta do campo, ela é uma pista profissional nível Olimpíadas. Ela passou por um processo, ela deu uma devasada, eles reformaram para esse ano, então assim, eles não deixam nem pisar nela com chuteira, entre outras coisas. O campo está todo voltado também para as Olimpíadas. Eu fui lá semana passada fazer uma clínica com o pessoal do Superférias e Rugby, que foi algo que eu consegui fazer dentro do SESI esse mês, e o campo inteiro estava sendo usado para coisa do atletismo. Então, até quando eu conversei com ela, que ela falou para mim que ela conseguiria, se as conversas andassem tal, seria o society ou uma quadra. O campo de grama ela não conseguiria. Então, assim, seriam umas coisas que começaria a dificultar um pouco. O contato ele ainda existe, a conversa ela ainda existe, porque igual o André e o Joaquim falaram, o SESI tem uma puta oportunidade. As crianças que estudam lá e frequentam o SESI entendem a dinâmica do esporte. Então é um lugar que sim, a gente quer estar dentro de alguma maneira, mas igual o André falou, Piracicaba é muito difícil virar um SESI Rugby. Então, assim, a gente quer estar buscando estratégias de como a gente pode usar e ajudar o SESI nesse caminho, como uma equipe independente deles, trazendo coisas para dentro, eles nos ajudando de dentro. E esse primeiro passo foi o Superférias, que eles abriram espaço para nós estarmos lá fazendo nossa clínica no Superférias. Tive conversas com a coordenadora pedagógica ano passado sobre introduzir o rugby em algum momento para as salas, né, na educação física. Essa conversa, infelizmente, depois de um tempo não fluiu tanto, ela deixou de me responder alguns e-mails, mas assim, eu pretendo retomar ela esse ano e a gente tá mesmo assim entrando no SESI. A gente começou pondo um dedinho lá dentro no passado, conseguimos o Superférias, um espaço no Superférias, foi bom, foi legal, os feedbacks foram positivos. Então, assim, aí para esse ano, de alguma maneira, sentar também, isso a gente ainda não sentou, conversar aí entre diretoria, eu que estou cabeça da parte profissional, e tentar trazer, levar alguma coisa, alguma proposta para eles, assim, tipo, ó, nossa proposta é essa, e o que a gente consegue se ajudar nisso daí e sentar mesmo uma proposta. Não sei qual era o intuito dessa pergunta aí de vocês, mas um empecilho que nós temos aqui em Piracicaba é o campo, que é muito usado para o atletismo. Bom, vamos lá. Até para ser mais direto, até por causa do horário, porque o pessoal da Poli já está ali, né, cobrando aqui. É o seguinte, André, eu entendo perfeitamente sua colocação, tá? A primeira relação que o Jacareí, que teve rugby com o SESI nesse sentido foi o Jacareí. E eu, igual você, sou um cara, gosto da tradição que a gente tem do clube. E uma das principais preocupações que a gente tinha era essa troca de identidade, né? De ser uma equipe do SESI, de rugby, não do Jacareí da cidade. E não é o objetivo, tá? Não é o objetivo, porque agora, falando como CBRU, a parceria que a CBRU tem com o SESI, ela é SESI São Paulo, que é uma empresa, o SESI, que respeita uma hierarquia, e a gente vem por uma central que dispara isso para as unidades. E a nossa construção de parceria é uma aproximação dos clubes de uma cidade com a unidade do SESI daquela cidade. Porque hoje o SESI, no caso de vocês, não é tanto a necessidade, mas tem muitos clubes que não têm estrutura.
Então, o SESI ele vem com a parte da estrutura e os clubes vêm com a parte do know-how do rugby e cria uma relação para que o clube comece a ganhar corpo, entendeu? Pode ser que no futuro o SESI sim tenha um objetivo de ter uma equipe SESI, mas ela não vai ser uma equipe SESI ou Piracicaba ou Jacareí ou Osasco. Vai ser uma equipe dela e ok, porque vai chegar uma hora que talvez a tendência seja essa, pelo volume que vai se criando, pelo envolvimento, e ótimo, vai ser mais uma equipe a nível competitivo para entrar num cenário de competição, tá? Mas nesse momento, o objetivo não é ter uma relação de que o Piracicaba vire SESI Piracicaba Rugby, até mesmo porque, como vocês têm uma cultura, e é importantíssima essa cultura que ela continue ao longo de todo o tempo, porque ela é que sustenta, enraiza as pessoas, o fato de vocês estarem enraizados é porque vem dessa cultura, tá? Mas existe, a gente já até levou isso para o SESI, e eles demonstraram positivamente o interesse do rugby por parte deles entrarem na unidade de Piracicaba, tá? Então, o que a gente precisa aqui é ter essa Julião, construção, estamos dentro. tá? É ter Não, essa... eu volto a falar, Julião, pelo amor de Deus. Eu não estou falando. Eu adoraria que Piracicaba tivesse 3, 4 times. Imagina como a gente jogaria aqui. Só de treinamento a gente conseguiria desenvolver gigantescamente o rugby, né, interno, que eu estou falando interno Piracicaba. Imagina 3, 4 equipes jogando entre a gente todo dia da semana. O treinamento seria, não é treinar cada equipe separada, seriam jogos a cada 2 dias, né? Jogos de treinamento. Isso é Uhum. fantástico. Então, se tiver o time do César em Piracicaba, a diretoria do Piracicaba assume ter, fazer, vamos dizer assim, dar o foco para desenvolver esse César de Piracicaba, sem problema, sem problema. Só que para ter 2 times, ou quem sabe o César jogar como César, ou os atletas do César jogar no Piracicaba, ou ter 2 equipes. O César vai jogar e o Piracicaba vai jogar sem nenhum problema. E não é nem o objetivo, viu, André? O objetivo, cara, é que o SESI faça parte do Piracicaba. Entendeu? O objetivo é que seja mais um núcleo, um local de treino, um polo de treino, e que a gente comece a fortalecer ainda mais essa relação que tem, porque hoje a gente acredita muito na parceria com o SESI, porque ele entra com uma carência que a gente tem, que é a estrutura, entendeu? E eles têm a estrutura física e eles têm a matéria-prima, que são as crianças. O que a gente hoje está buscando são clubes competentes para que realmente construa uma relação e aproveite essa relação, entendeu? Então, o fato de a gente ter essa possibilidade de levar e buscar o Pira vem um pouco pela construção que está se tendo da estruturação do clube, entendeu? Então, a gente sabe que cara, não quer queimar cartucho, que é uma parceria que a gente tem, que é uma parceria a longo prazo. Então, colocar qualquer um ali sem ter, cara, um mínimo de estrutura, vai lá e vai, cara, vai cagar no pau e ferrou, entendeu? Entendo completamente e pode contar com o Piracicaba. Da mesma Tá. forma que quando a FPR veio conversar comigo, eu falei para pode contar com o Piracicaba. Quando vocês abriram para a gente sobre o Super 12, eu falei pode contar com o Piracicaba. Isso daqui nós estamos e nós estamos nos movendo para crescer e ser cada vez maior. Então, a gente quer, a gente gosta, tem paixão e estamos arrumando dinheiro. Então, se a gente não arruma, a gente dá um jeito de vez em quando, botar um pouquinho, né, Joaquim? Mas beleza, caras. Então eu vou dar andamento com essa conversa. Isso não está fechado, tá? Porque qual é a questão? A gente hoje tem uma parceria de 7 unidades. Eles Uhum. vão expandir para 8 unidades. Das sete Então, nós. antigas, das 7 antigas, a gente está fazendo uma avaliação e a gente já comunicou eles que para a gente não faz sentido continuar com 2. E a gente sugeriu outras para eles. Dentro dessas outras está o Piracicaba Tamo junto. e eles já sinalizaram, só que ainda não está formalizado tudo isso, não está. Lá como é uma instituição que também depende de outros diretores, enfim, Uhum. vocês sabem como que funciona as grandes Uhum. empresas. Mas a gente precisava primeiro, até para avançar, ter um aval de vocês, antes da gente avançar lá com eles, eles deram um ok, a gente por aqui não tem um ok por parte do clube também. Então, legal.
cara, é uma construção que a gente vai fazer em conjunto, e aí, por fato de estar junto com a CBRU, a gente vai estar sempre próximo, e depois a gente vai É. afinando mais os detalhes, né, cara, caso Uhum. isso confirme. Mas em Julião, breve a gente. se precisar da gente, conte com a gente. Se precisar da gente para ajudar nessa construção, também conte com a gente, tá? Não, Então, e já tem, né? O fica... Xanxão tem uma relação próxima Uhum. com o César. Isso já é um ganho, porque depois, quando vem a informação de cima e precisa desenvolver, lá os funcionários são bem assim, que vem de cima de ordem, eles acatam. Então, Eu me lembro até que quando eu tive a primeira conversa com a diretora lá, com a Mirella, não sei se vocês conhecem ela e tal, ela até falou que antes de qualquer resposta que ela me daria, ela precisaria conversar com o diretor-geral se ela poderia estar introduzindo um projeto de lei do incentivo com um profissional vindo de fora em relação ao rugby, sendo que o SESI Piracicaba não tinha o foco no rugby. Aí depois ela falou, daí nesse primeiro contato, ela falou, não, eles autorizaram, vem aqui conversar comigo. Que foi daí que eu comecei a conversar com a coordenadora pedagógica. O nosso problema esfriou na parte da escola. Da escola SESI esfriou, mas com ela, toda vez que eu mando alguma coisa assim, ela sempre me responde, tanto que ela abriu as portas para os dois superférias. É que infelizmente aqui em julho não teve. Foi cancelado por falta de, não sei por quê, mas o desse começo de ano, ela, tanto que eu mandei mensagem na hora, ela falou, vem, me colocou em contato com a empresa que ia fazer o superférias e fez todo o meio de campo e a empresa abriu as portas. não. Pessoal, eu preciso encerrar com vocês, porque eu já estou atrasado com o pessoal da Poli. Mas a gente vai voltar a se falar, tá? A gente vai estar em breve em contato sobre essa situação do SESI. Xanxão, depois a gente, cara, o Arthur vai entrar mais em contato, porque a gente precisa só ajustar algumas coisas do projeto do Vem Pro Rugby para algumas pendências, para a gente não deixar acumular, tá? Para a gente ir já ir tirando isso da frente. E a gente volta a se falar em breve, galera. Então, acho que é uma construção que a gente está aí. É importante a gente ter essa relação bem transparente mesmo, porque o nosso objetivo, no fundo, é, cara, promover o rugby. E a gente quer trabalhar com quem está disposto a trabalhar para promover o rugby. Então, eu acho que isso passa muito pela característica do Pira nesse grupo de pessoas que estão. Então, é confortável avançar um trabalho com vocês nesse sentido. A gente agradece muito essa aposta de vocês e você pode ter certeza que a gente vai estar à altura do que vocês estão esperando. Boa. Fechou, galera. Obrigado, Print cara. pro Valeu do relatório. tempo. Em breve a gente volta a se falar. Printar. Dá uma joia aí, deixa eu printar pro relatório. Aê, boa. Valeu, Feito. pessoal. É. Valeu, Valeu. gente. Tchau, tchau. Bom dia para Abração. vocês. Tchau, Até. tchau. Até Bom mais. dia.